Então, iniciamos a gravação aqui. A aula de hoje que nós queremos passar, trocar umas ideias aqui, é falar sobre como a precificação e o marketing pode aumentar a venda de vocês, né, das pessoas do seu negócio. E vamos começar com o primeiro slide aqui. Ele acabou de travar. Deixa eu ver aqui. Aí. Por que nós fazemos as escolhas como que tipo de celular que nós vamos escolher, que tipo de carro, né? Muitas vezes a gente acha que as escolhas que nós fazemos é consciente e muitas delas são inconscientes. Nós vamos mostrar estratégias, técnicas de influenciar pessoas e também como que o mercado, as pessoas conseguem influenciar a gente. Então, nós conhecemos essas estratégias, assim nós conseguimos também nos proteger dessas estratégias. E mostrar como que as pessoas são fáceis de ser manipuladas. Vamos, por exemplo, itens de luxo, né? Como o iPhone, essas coisas nós pensamos que nós compramos, por quê? Porque às vezes nós queremos passar uma mensagem, né, para as pessoas, para as outras pessoas. Então, itens de luxo às vezes não tem o preço que ele tem, né? Mas o preço é alto, por quê? Porque para você se sentir um público mais seleto, diferenciado. Então, tem várias estratégias dependendo do público e do teu tipo de negócio. Se teu público é de luxo ou classe diferenciada. Nós vamos passar algumas lições aqui no decorrer dessa apresentação. Então, a lição número 1 seria a verdade sobre a relatividade, que esse é um estudo que eu vou mostrar aqui para vocês sobre Gestalt. Gestalt é uma pessoa que estudava muito as formas. Você vê esse círculo preto no centro, cercado de círculos amarelos. As pessoas, elas tomam como referência o que elas estão em volta, o que elas têm em volta. Por exemplo, o círculo preto do lado esquerdo está rodeado de círculos menores, e o do lado direito com círculos bem maiores. Os círculos pretos são do mesmo tamanho, mas a nossa percepção, olhando esses grupos, é que o quê? O círculo é menor quando ele está rodeado por preços, vamos dizer assim, por preços, né, que seriam essas bolas maiores, por preços maiores. Ele parece, então, que esse produto é menor, o valor dele é menor. Então, quando você está rodeado de preços maiores, aquele preço parece menor, quando você tem a referência, tá? Trazendo essa aplicação de Gestalt para a precificação. Então, comecem a pensar, enquanto eu falo nessa aula, nesses slides, como que você pode aplicar isso no seu negócio, no seu dia a dia. Vamos dar um exemplo aqui de uma assinatura de uma revista online. Foi feito um estudo, né, que essa venda dessa assinatura, um e-book, pode ser qualquer coisa assim, a assinatura online é R$ 49,00. Assinatura impressa, R$ 115,00. E a assinatura online mais a impressa, que seriam as duas, R$ 115,00. Aí pensa aí, qual que você escolheria, né? Muitas vezes as pessoas vão escolher esse último, né, assinatura online, mais a impressa, no caso. Mas aí você pensa, mas então por que eu tenho esse preço do meio? É para ter a referência, para te dar uma âncora ali de referência de preço. As pessoas querem ter vantagens. Então, quando você percebe a vantagem, ela vai ali. Então, retirando esse preço do meio, por exemplo, pense em planos de assinatura na internet. Um plano Premium, Platinum e, sei lá, padrão. As pessoas, não é que elas têm aqueles preços todos, elas têm, mas elas querem focar, vender um específico. Geralmente são comparação entre 3 preços, assim, para você conseguir comparar. Então, retirando o preço ali, no estudo mostrou que as pessoas compraram o primeiro opção, a grande maioria, só de retirar o preço do meio de comparação. E como que é feito isso na aplicação, por exemplo? Vocês já foram no cinema? Então, aqui a aplicação 84%, né? Quando foi retirado
o da assinatura. Eu estava passando aqui, né? E aí, no cinema, vocês já viram esse da pipoca, já? Quando tem a pipoca grande, a pequena, mas você sabe que é muita diferença a pipoca grande. R$10 a pequena, média 14, mas você sabe que eles querem vender realmente a grande. Por R$1, claro que você vai comprar a grande. E ainda vai levar o balde ainda para fazer um vaso em casa, se quiser, né? Tipo, então, é só para você ter como referência os outros para você comprar o que realmente quer. E aí você ganha, aumenta a tua margem de lucro, simplesmente fazendo essa âncora, essa estratégia de comparação de preços. Então, além dos produtos, dos negócios, como que você pode aplicar isso na tua vida? Esses pontos que nós mostramos, essa referência. Quando você compara os preços, você também se comparar com você como numa empresa, ou no teu meio, no teu núcleo familiar, ou no teu núcleo de amigos. Você compara o teu sucesso com os dos outros. Tudo você se compara com as pessoas que estão em volta de você. Se você é a pessoa financeiramente, que está melhor financeiramente, e você tem outras pessoas que estão próximas, você que tem, por exemplo, financeiramente são abaixo, né, financeiramente, vamos dizer assim, você acaba se acomodando. Então você acaba não subindo mais, porque você já está ali acima dos outros, tá? O teu núcleo de referência já está alto. Então é muito... Alguém está falando? É melhor que você estar cercado de pessoas que estejam com mais nível financeiro que você. Já ouviu falar daquela história que você é a média das 6 pessoas com que você convive, né? Isso aqui a gente está falando da parte financeira, mas também pode ser aplicado para a parte cultural, né? Intelectual. Se você é a pessoa mais inteligente de um local, é legal, mas se for por muito tempo a pessoa mais inteligente daquele ambiente, daquele local, comece a pensar em ir para outro local para você conseguir absorver mais conhecimento de outros locais também, tá? Essa é a segunda aplicação desses pontos que nós falamos da âncora de referência, né? Determinando o preço de um produto. Quando você cria um produto, nós vamos falar mais frente sobre a criação do produto, mas mesmo que o produto seja novo, como que eu vou ancorar esse preço? Eu tenho um livro, por exemplo, de R$10. Como que eu vou mostrar a vantagem que esse preço é bom para que as pessoas comprem? Pô, eu posso usar referências que ela já tem. Ela toma café, então ela já tem uma referência de valores de café. Se você comparar, olha, para você comprar esse livro de R$10, é só você deixar de tomar 2 xícaras de café num dia. Então você consegue fazer esse jogo visual na cabeça da pessoa, tá? Fazer essas comparações. Elas conseguem comparar quantas coisas valem. Isso aqui, isso aqui, a aplicação que você pode fazer para você não ser manipulado, mas se você tem, por exemplo, aqui nesse exemplo que nós estamos mostrando, uma loja de roupa, você pode aplicar isso nas suas vendas. Veja só, quando você vai comprar um terno, por exemplo, aqui nesse exemplo é um terno, de R$900, quando você comprou por R$900 um terno, as outras coisas adicionais, elas vão parecer muito mais barato. Então você vai acabar comprando nem discutindo o preço, porque você já teu nível de compra já foi alto. Então as outras coisas, os adicionais, então se você é um vendedor, você pode usar essa técnica, tá? Sempre vem, olha, e a meia para combinar aqui, e o cinto combinar com a camisa e tal. Isso são técnicas de vendas, tá? Você já observou aqui, né, nós estamos mostrando aqui o preço, R$39, R$50. Você já reparou que em muitos cardápios, muitas coisas, às vezes não colocam o vírgula 00 ou o cifrão. Isso é para a pessoa, visualmente, ela não perceber que é uma coisa que é dinheiro muito caro, essas coisas. Então, muitas vezes as pessoas só colocam os números, tá? É inconsciente essas técnicas de vendas. Aí, falando sobre percepção, quando você vai comprar um carro, negociar R$20 não parece muito, né? Tipo, se eu fizer um desconto de R$20 num carro de 100 mil,
para mim não é nada. Agora, se eu estiver comprando uma meia de R$50, R$20 de desconto, opa, vou pagar 30. Mas são os mesmos R$20. Mas a comparação da coisa que você está comprando, do produto, é diferente. Lembra que nós falamos lá no início sobre Gestalt? Aqui está a aplicação prática de Gestalt. Se você tem um negócio de buffet, você vai querer que as pessoas comprem mais, gastem mais. E se você está em dieta, você vai querer comer menos. Então, a técnica ali é você pegar, se você está fazendo uma dieta, um prato menor. Porque quando você preencher o prato, ou colocar um volume de comida ali, vai parecer que você já vai estar mais satisfeito, porque vai ter muita comida ali em comparação com um prato maior. Já foram no buffet, já viram aqueles pratos enormes que tem? É justamente para você não ter essa percepção de que você está colocando muito peso, muita comida ali dentro. Então, você tem um restaurante, pode usar essa estratégia de técnica aí para aumentar suas vendas, aumentar o seu lucro. Igual na Gestalt do círculo preto que nós mostramos no início, essas duas imagens das saladas têm o mesmo tamanho, tá? O que só aumentou foi o tamanho do prato. Olha só, o que nós falamos agora foi sempre sobre manipulação visual, mas vamos mostrar agora como que é muito mais fácil, é mais fácil ainda você ser manipulado se não tiver uma forma visual para você. Essa aqui foi uma pesquisa feita lá na Áustria e na Alemanha, um estudo lá da universidade, para aumentar a participação de doação de órgãos. As pessoas poderiam falar assim, na Áustria lá e a Alemanha são diferentes a cultura, a religião, ou o que for, mas foi visto lá que a Alemanha são países bem próximos, a história e tudo, e viram que o problema estava onde? Na forma que era direcionada a pergunta. Então, vou colocar aqui. As pessoas, elas tendem a deixar as coisas como estão, tá? Então, elas acham que se a pessoa entregou para ela um formulário mostrando que o padrão é aquele, ela vai seguir o padrão. Olha, ela acredita que se esse é o padrão, as pessoas sabem o que estão fazendo. Então, vamos deixar as coisas que estão aqui, não vamos bagunçar nada. E elas querem não participar, né? Então, assim, olha o exemplo ali da pergunta na Áustria, que teve muito mais adesão. Marque a caixa abaixo se não quiser participar do programa de doação de órgãos. A pergunta na Alemanha foi: marque a caixa abaixo se quiser participar. Então, o ato da pessoa ter que marcar já fez com esse tamanho de redução. Então, como que você pode aplicar isso? Mas como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Sei lá, você já viu aqueles formulários quando você no site, você mexe no e-commerce, sei lá, você aceita os termos de aceitar os termos aqui, tem alguns que já deixam a caixinha marcada. A pessoa então já deixa ali, não precisa nem clicar nada, ela só precisa avançar. Então não dá nem essa opção de escolha para a pessoa. Vocês lembram também que teve no Brasil aquela confusão, né, do plebiscito das armas, virou uma confusão, você quer que as armas sejam desarmadas no Brasil, ficou aquela confusão, foi o mesmo caso aqui. E agora também está vindo essa questão do sindical, né, agora da participação sindical também, que antes agora você tinha que ir lá para participar do sindicato, e agora está voltando que agora você tem que ir lá para dizer que você não quer participar do sindicato. Então, você tem que ir até lá, perder um tempo de trabalho lá, tudo para dizer que você não quer ou que você quer. Então, por isso que agora diminuiu bastante, tinha diminuído bastante a participação do sindicato, por exemplo. A lição número 2, né, nós estamos falando da lição, agora a lição número 2 é o custo das normas sociais. Não podemos nunca misturar essas duas normas. Vamos dar um exemplo de um jantar. Se você vai num jantar da tua família, a tua mãe lá na casa da tua mãe, ela serve o jantar, e no final você resolve pagar, mãe, tô aqui, vou pagar pelo jantar. Ela vai ficar ofendida, né? Por quê? Porque ali ela está usando a norma social, não das normas comerciais.
Então, você ali misturou, você quis dar a questão monetária na norma social, na amizade. Aqui na imagem, vamos dar o exemplo de se você furou o pneu do teu carro. Aí você chama um amigo e fala para ele, olha, você pode me ajudar a trocar o pneu do meu carro? Aí ele vai, claro, posso te ajudar. Agora, se você mudar a pergunta e falar, você troca o pneu do meu carro por R$1? Você está misturando de novo. Ele vai se sentir ofendido e vai dizer assim, cara, me dê R$50 pelo menos, e aí a gente começa a conversar. Tá? E a gente vai entender para frente por que eu estou trazendo isso para a conversa aqui. Mas lembra que assim, quando na primeira exemplo que eu dei ali, quando você pediu para trocar o pneu do carro, era R$0. No outro você estava oferecendo R$1. R$1 é mais do que zero, né? Mas mesmo assim, você não pode misturar as normas. Como que você vai aplicar isso no teu dia a dia do teu trabalho? Se você tem algum funcionário, ele fez lá, foi excepcional durante o mês, durante o ano, eu vou dar uma bonificação para ele lá. Aí eu falo assim, cara, eu vou aumentar teu salário em R$50. Vamos voltar no exemplo anterior? Às vezes ele pode ficar ofendido, porque você está oferecendo como se fosse R$1 para ele, às vezes. Então, às vezes, você pode segurar essa bonificação em dinheiro e falar sobre, elogiar, falar, né, como foi o trabalho dele e tudo. E no futuro, aí sim você dá uma bonificação correta para esse funcionário, né? Ele você estaria dando o mesmo que o R$1 do exemplo anterior, se você desse 50, né, nesse caso. São exemplos, né, que nós estamos usando aqui, que você pode usar no seu dia a dia. A lição número 3 é a falácia, né, que o pessoal fala da oferta e da demanda. Por que o Starbucks, o café do Starbucks custa R$12 e um café comum, geralmente numa padaria, está R$4? Alguns vão dizer que pode ser a qualidade do produto, né? O tipo de manipulação do produto, né? Os custos com vários tipos que o Starbucks pode ter. Mas se você paga R$4 por um café, essa é a tua âncora de referência. Olha, eu pago R$4, agora R$12, será que eu vou pagar? Como que você vai tirar essa âncora de referência inicial que a pessoa tem? Vocês já ouviram falar muito de UX, CX, que é Customer Experience, User Experience, a experiência do cliente, a experiência do usuário. Foi aí que o Starbucks ele trabalhou. Ele trabalhou na experiência dos consumidores. O Starbucks trouxe um layout de cafeteria europeu, de refinado, com a ideia de desconto para frente do seu tempo. Já viu que as pessoas, às vezes o pessoal vai lá com o seu notebook, com seu Mac, sentar lá, conversar, porque é o conceito que ele traz, é o valor que ele traz para o negócio. Então, essa experiência. Quando nós falamos de valor, nós não estamos falando de preço, que o preço é a parte monetária, o valor é a percepção que o usuário, que o cliente vai ter do teu negócio. Se ele vê que aquele produto vale, para ele sentir que vale aquilo, ele paga, tá? Vocês já viram na entrada dos negócios, na entrada de uma loja de carro, por exemplo, que lá vai ter carros mais caros na frente? Se você já entrou numa bicicletaria, sei lá, se você tem aí, se você que está vendo tem uma bicicletaria, você pode colocar a bicicleta mais cara lá na frente. Por quê? Porque isso vai ser a referência para a pessoa de preço. Ela vai olhar, nossa, que alto esse preço. Mas aí ela vai entrando na loja, vai vendo outras bicicletas, vai vendo outros carros. E vai começar a parecer que aquele carro ali que você começou a ver não é tão caro, porque o carro que você viu antes era tão caro que os outros parecem baratos. Lembra do terno? Que você comprou o terno de R$900 e aí as outras coisas parecem menores? Essa é a mesma prática que você pode usar. Eu tenho um exemplo que eu fui esses dias, né, a gente estava reformando aqui a nossa casa, de comprar uma torneira.
fui ali no material de construção conhecido, e lá, chegando na área de torneiras, reparem quando vocês forem, vai ter as torneiras de R$8.000, R$7.000, R$6.000 ali na entrada. E aí você vai entrando, aí eu comprei uma de R$600, porque não parece tão caro, né, perto de uma de 8.000. Então, essa é a comparação. Eu lembrando para vocês de novo, tentem pensar em como que vocês podem aplicar isso no negócio de vocês. E também para vocês não caírem nessas estratégias. Essa mesma estratégia de preço pode ser usada se você for um funcionário ou estiver indo para uma nova empresa, né? Que aqui, além dos empreendedores, nós falamos com intraempreendedores também, de pessoas que estão trabalhando em empresas, podem empreender, né, dentro da empresa. Às vezes você entra numa empresa, num cargo que tinha um bom funcionário, um funcionário lá acima das expectativas. E aí você vai ter esse nível de comparação. Como que você vai tirar esse nível de comparação? Fazendo as coisas de uma forma diferente do que o outro fazia, para que essa comparação que as pessoas poderiam fazer com o outro que estava lá anteriormente não faça sentido, tá? Então, fazer de um outro jeito para que eles não fiquem comparando o teu trabalho com o anterior, que era já com uma alta expectativa. Vamos para a parte número 4, que é o contexto do nosso caráter, né? As pessoas, elas trapaceiam. Quase todas as pessoas trapaceiam. Não importa religião, cultura. Por quê? Porque desde o começo nós estamos falando, e nós vamos continuar falando, as pessoas querem se sentir na vantagem. Nós gostamos de comprar as coisas e sentir que nós ganhamos alguma coisa, conseguimos um desconto, conseguimos algo a mais. Mas aí nós falamos da parte de trapacear, né? Mas é só um pouquinho. Não é, muitas pessoas são muitas pessoas que trapaceiam só um pouquinho. Não é muitas que trapaceiam um monte, entendeu? Esse um pouquinho, ele pode ser, no exemplo aqui, pessoas trapaceiam quando o dinheiro não está envolvido. Uma caneta custa R$2, uma Bic, por exemplo. A pessoa, provavelmente, ela não vai pegar no lugar o R$2, se ela vê R$2, quando o dinheiro não está envolvido. Mas quando é uma caneta, às vezes ela acaba pegando, não vendo, e ela não se sente tão culpada, porque o dinheiro não está envolvido. Mas os dois têm o mesmo valor, R$2. Aí as pessoas tentam se justificar, né? Todo mundo leva uma caneta para casa, não tem problema. Porque as pessoas querem se ver como boazinhas. Elas querem se ver como honestas. Vamos aqui para... E aí, como que nós aplicamos essa questão da honestidade? Porque nós estamos falando para o grupo cristão, que tem essa parte ética, essa parte de valores cristãos, né? De características da honestidade, por exemplo. O líder cristão, quando você traz para a tua empresa, né, você tem que ser o exemplo para os teus funcionários. Porque senão, se você for um líder que fala, não, vamos sonegar isso aqui, vamos fazer não sei o quê, os seus liderados, os seus funcionários vão começar a ver isso como exemplo e vão começar a usar isso também, né? Às vezes você tem um funcionário também que fala, um cliente que liga para o teu negócio lá, e aí você está no telefone e fala, depois você desliga e fala para os teus funcionários, esse cliente aí é um saco, esse cliente tal, né? E começa a criticar o cliente. Isso aí vai ser um exemplo para os teus funcionários, tá? Você é o exemplo. Então, se você for aplicar uma prova, aqui nesse exemplo for para aplicar uma prova, fazer com que a pessoa assine um documento, tal, lembra, né, essa pessoa da honestidade, né? Traz ali num texto em cima dessa página escrita que a pessoa vai assinar, que vai escrever, sobre a importância da honestidade, alguma coisa assim, para trazer isso na memória da pessoa. Encontre uma maneira de lembrar a importância da honestidade antes de iniciar uma atividade, né, para reduzir essas trapaças inconscientes da pessoa.
tá? Então, mencionar, às vezes, no local de trabalho, essas questões, né, de honestidade. Vamos passar aqui para outro exemplo, que é para esse mesmo exemplo, né? Porque o comportamento do líder é o comportamento de manada. Vocês já viram no centro, por exemplo, aqui de Curitiba ou de qualquer local, que você tem uma janela quebrada? Geralmente nunca é uma janela quebrada, né? São várias. Porque o quê? Alguém tacou uma pedra, quebrou. Ninguém falou nada, vem outro lá, vou tacar também. E aí começa. Isso vira o comportamento de manada. Opa, desculpa, que travou aqui. Esse exemplo pode ser a mesma coisa na pichação. Alguém foi lá, fez uma pichação no teu comércio, vai ter outro dia, vai ter outra pichação. Porque o outro viu, não aconteceu nada, vou pichar também, vou fazer também. Isso até é uma questão de segurança para vocês, se vocês têm lá, é sempre importante manter se acontecer isso, né? Porque se alguém pichou, eles vão ver que a segurança não é tão boa do local, é até importante, se você tem um comércio, prestar atenção nisso, tá? E pensando como cliente, visualmente não fica bacana, né? Nós vamos falar isso no final, sobre a parte da imagem para o teu negócio. Nós vamos voltar nessa parte também. Tá? Mas é importante que se um líder é corrupto, os outros também vão começar a corromper. Tá? Então é importante. Então a lição número 5, custo zero. A diferença entre 2 centavos e 1 centavo é 1 centavo, mas a diferença entre 1 centavo e 0 é enorme. Nós até damos um exemplo anterior do pneu do carro, mas agora vamos passar para um outro exemplo. Foi feita uma pesquisa mostrando que para as pessoas pagarem 14 centavos para um chocolate de marca, ou um chocolate, 1 centavo por uma barrinha de chocolate comum. Essa foi a porcentagem de pessoas que escolheram, né? Foi maior esse chocolate especial aí por 14 centavos. Quando mudou isso, foi colocada a palavra grátis e o chocolate especial foi para 13 centavos, essa foi a diferença nesse estudo de mercado ali de produto. Então, quando nós falamos de produto, pode ser para o teu serviço também, tá? Sempre lembra, é produto ou serviço, como você pode aplicar isso no teu negócio. Você vê que foi a diferença de 1 centavo, e a diferença foi enorme. Por quê? Quando é grátis, a pessoa não tem desvantagem nenhuma. Ela só ir lá e não tem desvantagem. As vantagens, as barreiras que a pessoa tinha, desaparecem quando tem essa palavra grátis, de ir lá e consumir o negócio. Então, tudo daí vira lucro, né? E aqui, nesse exemplo, até vou falar mais pra frente, eu não concordo muito nesse estudo que foi feito, mas é interessante, numa parte, que a ideia aqui, né, do produto sempre gratuito traz mais vantagens. A ideia do grátis é a ideia que nós falamos da vantagem. Em vez de adicionar esse frete grátis, né, nós podemos pensar em reduzir, em colocar o produto grátis. Então, tá ali os 3 exemplos. Aqui, você pensa em qual que você escolheria. Na pesquisa, diz que as pessoas geralmente preferem o produto grátis e aí pagar R$10 de frete. Para mim, no meu caso, não é bem assim. Mas algumas e-commerces usam essa estratégia, porque como ela tem muita concorrência entre preços de outros produtos, ela acaba colocando um preço mais baixo, às vezes, ou o produto bem menor, e aí no frete ela consegue colocar um preço maior, porque daí ela consegue captar a atenção da pessoa, e aí no frete ela aumenta o valor lá para ter mais visualizações. Eu não gosto muito dessa estratégia, eu entendo ela, mas eu geralmente, pessoalmente, mas aqui no estudo mostra que a pessoa nessa questão escolheria mais o produto grátis e pagaria o frete maior. Eu prefiro pagar os R$10 e ganhar o frete grátis. Por quê? Quando você vai numa compra online, por exemplo, e vai lá no checkout e aí você vê que tem um frete grande ou um frete,
Aí você cria uma barreira, a pessoa está disposta a comprar, mas você criou uma barreira da pessoa clicar e largar o carrinho lá e não fazer a compra. Muitas vezes eu mesmo já fiz isso, de chegar lá e eu ver o frete e desistir. Você estava caminhando para venda, mas aí a pessoa criou essa barreira na tua compra. Tá? Às vezes você pode pensar, se você conseguir não deixar tão alto o preço, absorver o frete no valor do produto. Você coloca esse valor dentro do produto e a pessoa nem percebe. E aí você dá o frete grátis, né, entre aspas, para a pessoa, para ela sentir essa vantagem. Tá? Vamos lá. Voltando, por exemplo, de um produto de um carro. Você vai comprar um carro. 120 mil reais, você chega lá na loja, 120 mil reais. Vamos dizer assim, Toyota. E aí você vê do lado um carro ali, um BMW, sei lá o que, 149 mil reais, só 29 mil reais de diferença, só 29. Lembra da comparação entre os produtos que nós falamos? De 20 reais para uma meia e 20 reais para um carro? Aqui, ó, comparando esses dois carros, 20 mil reais é muita pouca coisa. Pô, por mais 29 mil reais eu compro um BMW. Por que não? E ainda, para te dar uma ajudinha, o vendedor vai fazer o quê? Que tal você ganhar 3 anos de troca de óleo grátis? Ele falou, nossa, que vantagem bacana, hein? Além disso, ainda vou ganhar isso. Mas e como que a concessionária pode ganhar? A manutenção de um BMW é muito maior do que um Toyotinha. Né? No tempo também, além do preço maior, e aí vai ter muito mais recorrência ali na manutenção. Uma manutenção mais especializada. Né? Nós estávamos falando de 1 e 0, a diferença é muito grande. Do gratuito, né? Mas sempre pense antes, muito bem antes de oferecer algo grátis. Porque depois que você oferece algo grátis, para depois você cobrar por isso, vai ser difícil. A pessoa vai ficar brava, né? Para você conseguir retomar isso daí. Então pense muito isso antes de oferecer algo gratuito. A lição número 6 é as pessoas gostam de manter as opções, manter as possibilidades. Vou dar um exemplo do restaurante de novo, se você tem um restaurante ou vai no restaurante. Tem alguns que usam de estratégia de ter muitos produtos dentro do cardápio. Eu mesmo e muitas usam de não ter. Por quê? De várias formas traz benefício você não ter muitos produtos, né, no cardápio. Primeiro porque você mostra mais especializado naquilo, a pessoa vai e sabe o que ela vai escolher. Por exemplo, às vezes você tem, até mesmo em planos de internet, né, ou na internet você vê ali aqueles planos, que geralmente são 3 planos, como nós falamos da pipoca, né, a referência, tudo, para que não tenha muitas opções. É o paradoxo da escolha, que nós chamamos. As pessoas gostam de ter facilidade nas escolhas. Se você está num menu cheio de hambúrguer, claro que tem algumas estratégias de algumas empresas no e-commerce, eu conheço até uma empresa que tem vários produtos no portfólio dele, né? Mas aí é de estratégia do negócio, aí tem que analisar cada negócio, do negócio dele lá. Mas é muito mais interessante para o teu negócio, às vezes, ter menos produtos, porque a pessoa vai saber melhor o que escolheu. Quando ela escolher alguma coisa no cardápio de 30 opções, ela escolheu um. Ela ainda vai escolher e ainda vai achar que escolheu errado. Então ela vai ficar com essa angústia, às vezes. Porque ela tinha todas as outras opções que ela deixou de lado e ela escolheu uma. Então você facilita as escolhas do teu possível cliente quando você tem menos produtos. Tá? E aí você consegue também usar aquele padrão de referências ali. Tá? Deixa eu só ver aqui um pouquinho. Ideia. Aí, essa mesma ideia você pode aplicar na sua vida, nos seus projetos. Porque muitas opções, voltando ali que nós estávamos falando do cardápio. Porque outra coisa, porque no processo fica muito mais fácil, tá? Você produzir aqueles itens ali, você já sabe o que tem que produzir, a quantidade de itens que você tem que comprar, na hora de produzir, o processo fica muito mais fácil também, tá? Nós estamos dando exemplo do cardápio do menu lá de um restaurante, tá? Então, você
reduz a possibilidade de erro, de atraso, de várias outras coisas. Tá? E aí isso você aplica aqui também na tua vida. Resista à tentação de iniciar um projeto ao mesmo tempo. Às vezes nós queremos fazer várias coisas e não conseguimos dar foco nenhuma. Mas aí você está dando prejuízo numa coisa e você não quer abandonar ela. Por quê? Porque você já chegou a um nível ali que você, já tem um cliente, alguns clientes nesse meu negócio, nessa minha ideia, a pessoa já começou a conhecer, eu já fiz tanto trabalho aqui, e aí você se apega a esse negócio. E aí fica difícil de você soltar, deixar aí para você focar no que realmente é o teu negócio, nas tuas coisas que te dão sustento do dia a dia. Uma fala que o pessoal fala do Steve Jobs, que ele atribui a Steve Jobs, é assim, o difícil não é dizer não a uma ideia, dar sim a uma ideia. O difícil não é dizer sim a uma boa ideia, é dizer não para várias outras boas ideias, entendeu? Então, você tem que conseguir focar no que realmente é uma boa ideia que pode te projetar para frente com as suas estratégias, tá? Isso é o paradoxo, porque a pessoa dá escolha aí de manter as portas abertas, a pessoa quer sempre manter as possibilidades, né, desde que se traga benefício. Então, vou fazer um negócio aqui, outro ali, uma hora vai dar certo, tá? Então, pensa nisso aí também. Então, sempre resista à tentação de iniciar algo, porque depois é difícil de conseguir deixar ela aí. A lição número 7 é sobre a percepção de valor das pessoas. As pessoas têm aversão à perda, tá? As coisas negativas também, né? Isso se aplica às críticas na internet. Geralmente, quando você faz uma coisa bacana, você publica, todo mundo às vezes está lá dizendo que é bacana, tal, mas um comentário que diga que não foi legal, que você não gostou, as pessoas geralmente acabam focando nessa crítica e esquecendo das várias outras coisas boas que as pessoas falaram, tá? As pessoas focam na coisa negativa. Então, tente não focar tanto nisso, porque críticas sempre vão vir. Se você fizer algo, se você não fizer. Se você focar no teu trabalho, as pessoas vão dizer que você é gananciosa. Se você não focar tanto, as pessoas vão dizer que você é meio preguiçosa. Então, sempre vai ter críticas e tal. Então, essa percepção aqui que nós voltamos aqui, a percepção ao valor da propriedade das coisas, é assim, ao vender alguma coisa, veja até com uma estratégia para compras, né? Que se for comprar algo, às vezes, nesse exemplo aqui, ou de estratégias de venda, às vezes as pessoas acham, vamos comprar uma casa, no exemplo aqui. E aí a pessoa começa a criticar, tá faltando pintura, tá suja, tá tendo goteira, tem que fazer manutenção, não sei o quê. E a pessoa que está vendendo, às vezes, é a avó da família, e ela só tem lembrança. Cada crítica tua é uma memória dela. Tipo, essa parede tá riscada, foi meus netos que riscaram. Não sei o quê. Então, assim, em vez de criticar, às vezes, se você for como um exemplo de comprar uma casa, fazer uma compra, comece a mostrar as coisas boas, porque essa pessoa, ela pode, às vezes, até se dispor a vender mais, para vender e vender mais barato para você, porque ela vai sentir que você vai cuidar daquela coisa. Então é uma percepção, né? A aversão à perda que às vezes as pessoas têm. Porque você vai vender uma casa, a sua casa, você valoriza bastante, né? Por quê? Porque você valoriza, você às vezes construiu a casa, você teve esforço ali. Então, mas o valor de mercado é outro. O valor para você é outro. A percepção de valor para cada pessoa é diferente, tá? Lembra que a gente falou de valor e preço, tá? Aqui, agora, a lição do poder do preço. Nós falamos dos produtos lá no início sobre os produtos de luxo, né? Por que o produto é tão caro? Com certeza não tem tanta custo na produção, é o quê? É marca, é a percepção, é o conceito, é tudo isso. Nesse estudo feito aqui, numa universidade lá, com estudantes, acho que foi nos Estados Unidos, eles pegaram um comprimido falando que era para melhorar
Opa, desculpa, tá tendo algum problema aqui na imagem? Deixa eu ver que alguém me mandou uma mensagem aqui. Tá bom. Ah, tá vendo? Tá dando para ver os slides, né? Ah, então tá bom. O som tá ok? Tá. Deixa eu retornar aqui, então. Certo. Desculpa, acho que deu certo, né? Então tá bom. Vamos lá. Muitas vezes as pessoas acham que o preço você paga pelo que você recebe o que você paga, não é? Então essa é a percepção das pessoas. Nesse estudo, essa pílula para dor de cabeça que eles fizeram, aí foram lá e tomavam esses estudantes lá dessa faculdade e um valia R$10, o outro comprimido valia 50 centavos. E aí fizeram esse estudo para ver. Muitos relataram que a dor de cabeça sumia com o remédio de R$10. A porcentagem de melhora era muito maior quando eles compravam esses comprimidos de estudo de R$10, que valia R$10. Mas o que aconteceu? Esse é o efeito placebo. Na verdade, esses comprimidos eram só vitamina C. Era a mesma coisa, eram os mesmos remédios. Era o mesmo produto. Só que a percepção de valor dava para a pessoa que ele era melhor. Então, às vezes eu acho, meu produto aqui eu vou cobrar baratinho, vou cobrar porque, né, por causa da concorrência. E aí, às vezes, o teu produto, se você colocar um valor mais alto, você vai mostrar que, inconscientemente, a pessoa que o teu produto tem qualidade, que você sabe o que faz, tá? Se for um serviço. Então, é importante você não pensar em concorrer, meu concorrente, tem que ficar de olho também, dependendo da tua estratégia, né? O valor dos concorrentes ali, do mercado e tudo. Mas eu tinha um amigo lá, vou dar um exemplo aqui, de um cabeleireiro. Ele era bom, ganhou prêmio, ganhou tudo. Ele estava numa região de bairro, e que ele nasceu lá e tudo, e começou a colocar o mesmo preço dos outros. E aí ele tá lá tentando brigar lá por preço, e olha, e eu sei que ele é bem capacitado, a qualidade é muito boa, mas o medo dele é aumentar o preço para mostrar para os outros, isso mostra que ele é bom, que ele estudou, que ele fez. Então, ele poderia aumentar o valor dele, aumentar o fluxo de caixa e com certeza atrair mais, se diferenciar, mostrar que ele é diferente. Se você quer melhor, teu corte, tudo, você vem aqui. Se não, você vai para os outros, né? E lembra, se você briga por preço, para o teu cliente vir por preço, ele vai para o concorrente pelo mesmo motivo. Ele vai pelo preço. Se aparecer um concorrente com preço menor, ele vai para aquele concorrente, tá? Então, cuidado, se você trazer clientes, for brigar só por preço, ele vai embora também pelo preço. Lição 9, o posicionamento pelo valor, né? Mudou aqui. Deixa eu apertar. Aqui. Posicionamento por valor. Você já viu um produto que geralmente celulares, Samsung, por exemplo, ou outros exemplos de celulares, tem a versão Lite, tem a versão Premium, tem a versão iPhone 128 GB, 64 GB, e aí vai diminuindo, né, a versão menor, e aí com preços menores. São estratégias de venda, né, para você atingir um público que você quer atingir. Um público que consegue pagar mais, que quer ter sei lá, vamos dizer assim, se sentir um público diferenciado, como nós falamos, né, do público de luxo, e o pessoal que quer atingir um público menor ali, com outras possibilidades de produto com um valor menor e alcançar ainda essa gama de clientes. Isso também tem nos softwares, né? Às vezes as pessoas usam, muito usado esses softwares freemium, né? Ultimamente, que você vai aumentando o valor com o módulo, né? Dependendo da quantidade que você vai usando, aí você vai pagando mais, e aí vai, dependendo da necessidade, você vai pagando mais por isso hoje. Então, vocês já viram essa propaganda aqui? Só tem Pepsi, pode ser? Essa ideia de posicionamento, você
deixa de brigar com vários outros concorrentes, nesse exemplo da Pepsi, dos refrigerantes, porque você estava embolado num grupo de vários refrigerantes brigando contra a Coca. Porque a Coca a gente sabe que ela é a líder enorme, está ali em primeiro lugar. E qual que foi a ideia da Pepsi? Ela deixou de querer brigar ali, às vezes de querer brigar com seu primeiro lugar. Ela se posicionou como segundo lugar. Aí ela saiu daquele bolo de refrigerantes ali, ela se destacou e mostrou, ó, Coca primeiro, eu sou a segunda, e o segundo lugar é muito grande, essa fatia do segundo lugar já é muito grande do mercado. Então, essa estratégia do segundo lugar é muito interessante também, tá? Às vezes, saber se posicionar. E a lição 10 é sobre o visual para agregar valor. Lembra lá no início, nós estávamos conversando, né? Já tem um exemplo ali de mecânica, nós estávamos falando no início. A tua marca pessoal também é muito importante para agregar valor. A percepção das pessoas ao pagar o teu produto, no teu produto. Como que você se veste, como que você se porta, tudo isso é importante para as pessoas, tá? Para você poder agregar mais valor para o teu produto ou teu serviço. Isso é no exemplo aqui, né, da pessoa usando o avental, tudo mostra, né, a higiene, o local, tudo isso, cabelo preso, né, para lidar com produtos. Isso é uma forma que você pode aplicar nos seus negócios, para levar isso para os seus funcionários, se você tiver uma empresa, tudo, ou também aplicar isso no seu dia a dia. O exemplo do lado ali de uma oficina mecânica. Geralmente as pessoas se utilizam, tem muitas mecânicas, né, que às vezes o local é desorganizado, é sujo, é escuro. Então, essa novo conceito, às vezes, de mecânica, né, uma oficina limpa, organizada, porque a organização ajuda no quê? No tempo, você consegue atender mais clientes, porque você deixa de ficar procurando onde é que está a chave, onde que está não sei o quê, você tem todo o processo, todo o lugar de ferramentas, tudo organizado, o local é limpo, você consegue se encontrar rápido, então no processo é muito mais rápido, mais fácil, e as pessoas, os clientes também se sentem mais bem-vindos ali no local mais organizado e mais ajeitado, né? Agora, o teu público, eu tenho um exemplo na área de advocacia, quando eu atendo escritórios de advocacia na área de marketing, tem diferença. Lembra que eu te falei? Sempre pense no teu público. Tem um público da advocacia empresarial, que geralmente o público são empresas que querem segurança, elas querem ver no escritório de advocacia, no advogado, esse ar de sucesso e tudo, porque geralmente empresas, são coisas grandes, né, que vem ali o resultado do negócio pode gerar um grande custo financeiro para a empresa, então ela quer ter segurança. Então, através da imagem de sucesso, esses escritórios, né, que são em prédios modernos, tudo traz essa segurança, essa imagem para essas empresas. É um público, geralmente para esse público empresarial, né, de empresas grandes, buscam isso, né, essa imagem de sucesso. Teve um caso lá do escritório que uma moça me relatou lá que um amigo dela, né, contou para ela, me passou essa história, que o advogado teve um problema no carro, num dia da audiência, e era uma senhora que ela estava atendendo. E essa senhora estava na frente do fórum, né, da audiência, esperando o advogado. E ela viu, é uma senhorinha muito simples, e ela viu esse advogado descendo do ônibus, que ele teve que ir de ônibus, né, não tinha Uber, tá? Teve que ir de ônibus e desceu. E essa senhora viu. Ela olhou, ela estava na fila do lado com a moça, com essa advogada, que é amiga dela, e ela não sabia, né? Conversou. Nossa, meu advogado veio de ônibus. A mesma senhora veio de ônibus, tudo, mas a percepção dela do profissional, do advogado, é o quê? Que ele ia vir de carro. E geralmente, carro de advogado, eles pensam o quê? Aqueles carros sedã e não sei o quê, porque eles imaginam isso, né? Eles já têm esse conceito de imagem já formada desse profissional, né? Mas viram que até mesmo esse público percebe, às vezes, não, quero ficar mais próximo e tal, mas não é bem assim,
tem que se portar dependendo do teu negócio. Tinha outro caso, que nós falamos agora do empresarial, né, a advocacia empresarial, que eu falei do sucesso, tudo. Eu atendi um escritório muito grande no Nordeste, da advocacia, que era do previdenciário rural, o foco dele. Eu cheguei lá, o que eu vi no Nordeste? Cheguei no escritório lá, que eu tinha chegado do hotel, fui para lá, e fui recepcionado pelo rapaz de marketing, tudo, e falou, vamos aqui, no primeiro chegar no escritório. Aí, nós tínhamos o quê? Era um sobrado pequeno com o logo do escritório, e era um dos maiores escritórios do lado do Nordeste, lá, sabe? Eu falei, legal, vamos entrar aqui e tal, lugar organizado, bacana, pequeno. Mas aí, ele falou, vamos lá para a área de marketing. Aí tá, nós saímos do escritório, fomos lá para a rua, e atravessamos a rua e fomos para o outro lado da rua, numa casa comum, aqui era o setor de marketing. Aí conversando lá, aí, vamos lá falar com o pessoal do financeiro agora? Atravessamos a rua, fomos numa outra casa, e aí nisso foi conversando, aí foi, cadê os outros setores? Falou, tá vendo essa rua aqui? Toda essa rua dos dois lados é o nosso escritório. Por quê? Porque a percepção do cliente, se ele tivesse um escritório gigantesco lá, com enorme, ostentando, para esse público previdenciário, rural, humilde ali, que às vezes você tem que pegar na mão, sabe que tinham que pegar lá, levar até o banco para que eles pudessem retirar o dinheiro, tudo, porque eles, né, por causa da questão de tudo, ia afastar eles, porque ia ter a percepção, não, esse escritório eu não consigo pagar, eles vão tirar todo o meu dinheiro, sabe? Dá essa ideia, né, de advogado ali, que as pessoas têm, às vezes, de advogado vai tirar tudo o dinheiro, tudo, não sei o quê. Então, o público é muito diferente. Lembra do empresarial e esse público. Então, você tem que saber qual é o teu público. Isso é a ideia da percepção de valor que eu queria trazer para vocês, de precificação. Eu quero que vocês apliquem isso, pensem como que vocês podem aplicar todas essas estratégias, esses conhecimentos que nós trouxemos aqui hoje, para o negócio de vocês e para a vida de vocês, tá? Aqui está o meu contato aqui do Instagram, @marcelbosa. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu estou sempre lá. E é isso. Se tiverem alguma questão, nós encerramos aqui, e daí eu vou encerrar essa gravação e vou disponibilizar lá para o nosso grupo do Empreendedores Cristãos. Tudo certo? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, senão eu vou encerrar aqui. Tudo bem? Tudo certo. É só assimilar o que foi falado para nós, mas por enquanto tudo tranquilo. Tá, espero que tenha ajudado. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Tá bom? Até mais. Vou encerrar aqui. Obrigado. Valeu, obrigado eu. Tchau.